Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas e nós vamos começar a trabalhar com a apostila 6 do segundo ano. Então esse conteúdo é mais específico para o segundo ano e obviamente quem entrar no canal para ver as aulas, né, saiba que diz respeito ao material do Sistema Etapa, né, e aqui o Colégio Anjo da Guarda que a gente trabalha, certo? Então nessa apostila 6 vamos começar a trabalhar com o Oriente Médio. Então estão previstas muitas aulas para o Oriente Médio. E uma coisa importante que eu já vou adiantando a vocês, eu estou tentando seguir na medida do possível, né, a pauta da apostila, mas em alguma coisa ou outra nós vamos fazer alterações, certo? Para encaixar melhor aqui, né, o material ou o conteúdo, ok? Então essa aula número 1, ela é uma aula introdutória e ela vai trazer aí aspectos da geografia física do Oriente Médio, tá ok? Então tá aqui as bandeirinhas do Oriente Médio, né? A maioria esmagadora aí de países árabes, né? Ou países de cultura árabe, né? Países muçulmanos, com poucas exceções, como o Chipre, né? Pelo menos a parte grega cristã do Chipre e Israel, ok? Então aqui é a pauta dessa nossa primeira aula, né? Nós vamos falar sobre aspectos gerais, geografia física, falaremos um pouco sobre fundamentalismo e trabalharemos, né, primeiramente com uma questão em aberto, que é a questão do povo curdo, ok? Então, sem mais delongas, vamos nós para a nossa apresentação. Então, o Oriente Médio é uma região que constantemente nós vemos notícias na televisão, né? E quase sempre essas notícias elas são marcadas por problemas, né? Poucas vezes ouvimos falar dessa região e que não tenha um problema em específico, certo? Agora que vai ter uma Copa do Mundo em 2022 no Catar, obviamente ouviremos falar mais do que vem a ser o Catar, né? Que é um pequeno país, né? Que é governado por um sheik, né? Então aí pode ser que a gente ouça outras coisas a não ser problemas, né, políticos, problemas, né, relacionados à tensão étnica, religiosa, certo? Mas por que se fala tanto do Oriente Médio, né? E aí a gente tem duas explicações. A primeira, o Oriente Médio, ele tá, quando nós pegamos o mapa mundi, né, e olhamos os continentes, o Oriente Médio ele está numa posição muito privilegiada. Por quê? Porque de um lado, né, estão países do lado oriental do Oriente Médio, vão estar grandes e importantes países do mundo, como Índia, como China, certo? Quando olhamos para o Ocidente, temos a Europa. Então, o Oriente Médio ela é considerado uma região de transição. Sempre foi, né? Na época da expansão comercial, também era uma região de passagem. Então, era uma região de ponto de encontro, de trocas de produtos, aquela coisa toda. E, obviamente, né, o que a gente mais sabe é que grandes parte das jazidas petrolíferas mundiais estão naquela região, né, na região do chamado Golfo Pérsico. Então ainda é uma região de muita importância no quesito petróleo, né, petróleo e gás. E, né, devemos aí destacar que todo o capital, né, originado, né, no caso da atividade petrolífera de gás,
foi, né, reinvestido em alguns países em outras atividades. Então, já se sabe que o petróleo não é um recurso que vai durar, né, vai ser utilizado durante muito tempo. Então, muitos países árabes da região já estão investindo em outras atividades, companhias aéreas, grandes centros comerciais, setor de serviços, times de futebol, certo? Então, né, investimento em outras matrizes energéticas como eólica e solar. Então, eles não são bobos, né? Eles estão investindo dinheiro em outras atividades para não ter essa dependência extrema do setor petrolífero, que já está começando, trilhando o caminho do ocaso, né? Do final dessa era do petróleo, ok? No quesito sociocultural, né? Nós temos uma heterogeneidade étnico-religiosa muito grande. Temos aí muitas etnias, apesar de ter, né, majoritariamente uma cultura árabe muçulmana, né, nós temos uma heterogeneidade étnica muito grande. Nós temos uma região que, em geral, apresenta muita desigualdade social, muito subdesenvolvimento, né, reflexo esse de muita instabilidade, né, política de fronteira, como nós vamos ver aí em alguns casos, uma riqueza energética e cultural muito grande. Pensando, né, nas três grandes religiões atuais do mundo, as três religiões têm berço nesta região. Então, né, judaísmo, cristianismo e o islamismo. Então, isso é muito interessante de chamar a atenção, né? É uma região que vai ser berço, que vai ser palco, né, do surgimento e o desenvolvimento de três das grandes religiões mundiais, tá certo? Apesar de ter, é óbvio, como eu citei, um predomínio da cultura e religião árabe-muçulmana. Certo? Então, nossa apresentação foi essa. Tempinho para tomar aquela água. Vamos nós. Nos aspectos físicos, né? Então, essa região, quando pensamos em domínio morfoclimático, essa região apresenta suas peculiaridades, né? Quando a gente pensa em Oriente Médio, nós pensamos sempre em uma região árida, né? Árabe também, né? Mais árida, né? Uma região de poucas chuvas, né? Uma região com, a gente lembra daqueles beduínos, aquelas pessoas, né, que transitam sobre os camelos com aquelas roupas brancas, com muitas montanhas, muito deserto, muita areia, aquela coisa toda. Só que nem só disso vive o Oriente Médio, certo? Existem outras pequenas áreas, algumas poucas áreas úmidas, áreas de litoral que são mais úmidas, como o litoral do Líbano, o litoral de Israel, né? No caso do Irã, já é um país muito mais montanhoso. E, historicamente, né, essa região é a região da Mesopotâmia. Então, nós lembramos que a Mesopotâmia fazia parte daquela ideia do crescente fértil, ok? Então, o crescente fértil ia da foz, né, da região ali perto, próxima da foz do rio Nilo, até os rios Tigre e Eufrates. Então, esses rios, eles são rios de regime nival. Vamos lembrar do que seria isso. Regime nival seria aquele rio que vai se formar a partir do derretimento das geleiras de inverno. Então, né, com o inverno, muitas geleiras se formam na montanha, nos estratos médios da montanha, das montanhas, nas partes baixas também, dependendo do lugar. E aí o que acontece, né? Aí com a primavera começa o derretimento do gelo, e aí esse gelo vai formando os rios. Então,
pensando o clima, nós temos um predomínio da aridez, né, dentre climas de latitude média de montanha e de montanha. Então, essa é uma região que quando nós observamos a latitude dela, é uma região próxima de 30 graus. Então, é uma região de constante alta pressão. Isso faz com que existam sempre aqueles ventos, né, anticiclonais, aqueles ventos dispersores que formam deserto. Então, né, essa é uma explicação, é a mais imediata das razões do que chove tão pouco na região do Oriente Médio. Também temos aí uma situação de lugares que estão entre áreas montanhosas, que também dificulta, né, o transitar das nuvens. Então percebam, né? Eis aqui o Oriente Médio, a Península Arábica. Veja que essa região, ó, que vai desde a Turquia até o Irã, é uma região muito montanhosa. E aqui nós temos outra cadeia de montanha. Então toda essa região interior é uma região que, por duas razões, né, expostas atrás, né, apresenta poucas chuvas, ok? Então, eis aqui, né, a Península do Sinai. Aqui é o Estreito de Bab el-Mandeb. Então, aqui é uma região muito importante, porque, né, muitos dos petroleiros que saem aqui do Golfo Pérsico vão tomar esse estreito aqui, esse caminho, para sair no Canal de Suez para chegar até a Europa. Aqui está o Canal de Suez. Aqui é a Península do Sinai, que ela é egípcia. Então o Egito, parte dele fica na África e parte dele fica na Ásia, ok? Aqui seria, né, uma região do Crescente Fértil. Isso aqui é o deserto arábico. Então aqui essa imagenzinha mostra os rios, né? E eles se formam aqui nas cadeias montanhosas da Turquia, ok? E eis aqui as montanhas iranianas, tá certo? Então é uma região, né, que tem as suas peculiaridades físicas. As razões da riqueza petrolífera. Essa região, né, lá num passado remoto, ela foi, né, fundo de muitas áreas que hoje são áreas de deserto, lá no passado foram fundos de oceano. Então, por conta de toda essa mudança oriunda das placas tectônicas, né, da movimentação das placas tectônicas, né, houve o processo, né, um processo físico que deu vazão, né, à formação desse líquido viscoso. Então nós temos que colocar nessa contabilidade, né, a movimentação das placas tectônicas, o desaparecimento dos mares, o soterramento de matéria orgânica animal, né? Essa matéria orgânica, ela ficou dentro de uma espécie de vácuo, né, que ela foi decompondo a partir de camadas de minerais, de sal, de rochas permeáveis, de rochas impermeáveis. Então houve toda a situação, né, que propiciou a formação desse líquido, né, desse recurso energético que é o petróleo. Então é uma combinação de fatores que contribuiu para a formação, né, desse recurso energético tão importante que é o petróleo. Tá certo? Na apostila tá bem explicadinho aí. E aqui, né, nós temos o mapa da região. Os pontinhos verdes são jazidas de óleo, de petróleo, e os pontinhos vermelhos são jazidas de gás. Ok? Então essa é a região do Golfo Pérsico. Então essa é a principal região de exploração petrolífera. Percebam que envolve, né, Arábia Saudita, Iraque, Irã,
Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, ok? Então, são os principais pontos de exploração, e o Golfo Pérsico seria a saída, né, o ponto de chegada, né, dos barcos e de saída dos petroleiros com direção aos vários lugares do mundo, certo? Concluindo nossa primeira aula de Oriente Médio, né, alguns povos e etnias que estão em conflito no Oriente Médio. Então, nessa aula, nós vamos iniciar a tratativa desses povos com os povos curdos. Nas próximas duas aulas, nas próximas três aulas, nós vamos ter uma aula de preparação para a questão palestina, e aí nós vamos ter duas aulas sobre a questão palestina. Então nós vamos falar também de palestinos, de judeus, mais para frente nós vamos falar de outros povos. E no caso do povo curdo, né, não tem como não começar a falar deste povo não mencionando o Tratado de Sykes-Picot de 1917-18, ok? Vamos fazer uma rápida contextualização. Essa região, muitos países que hoje estão nessa região, antigamente eram parte do Império Turco Otomano. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano implode, ele se fragmenta, e a Inglaterra e a França assumem a tutela de regiões que conseguiram se emancipar do Império Turco Otomano. E esses dois países vão redesenhar o mapa da região a partir do reconhecimento da independência de algumas nações, enquanto que outros territórios vão ficar meio que submetidos à tutela franco-britânica. Então, quando, né, os ingleses e os franceses foram desenhar esse mapa do Oriente Médio, eles desconsideraram alguns povos, né? E o povo curdo foi um deles. O que significa isso então, galera? Nós temos algumas nações, algumas etnias, grandes etnias como os curdos, que estão diluídos em países da região. Então, no caso dos curdos, é a maior nação da Terra que não, né, desfruta de um estado para chamar de seu. Então, parte da população curda está na Turquia, parte da população curda está na Síria, está no Iraque, está no Irã, está na Armênia, tá certo? Então, existem movimentos, né, dentro dos vários Kurdistões, né, que almejam, que sonham com um estado para chamar de seu. O problema é que se esse estado se constitui, esses países vão perder territórios. Então é uma questão bastante delicada, então bastante tensa, historicamente tensa, principalmente na Turquia, né? Existe lá na Turquia um partido muito forte, que é o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que já foi considerado terrorista, que já foi posto na ilegalidade, né? Mais recentemente temos o problema da Síria, que nós vamos falar mais à frente, né? Então é o maior povo apátrida do mundo. Então é um povo que está espalhado por várias nações, e é interessante que nesse fenômeno que aconteceu aí nos últimos anos do Estado Islâmico, da emergência do Estado Islâmico, né, os curdos foram as principais forças terrestres que lutaram contra o Estado Islâmico. Então, os curdos eles são muçulmanos na sua maioria, certo? Só que são uma espécie de praticantes do Islã mais moderados. Então, eles eram vistos pelo Estado Islâmico como, né,
traidores, como pessoas que professam uma fé islâmica falsa, né, degenerada, aquela coisa toda, certo? Dentre todos os países, a situação do Kurdistão, dos curdos mais interessantes é a do Iraque, porque eles, né, a Constituição iraquiana deu a eles, né, autonomia política. Eles fazem parte do Iraque, só que eles conseguem se governar. A região do Kurdistão iraquiano é autônoma politicamente, tá certo? Veremos mais à frente, né, a situação dos curdos da Síria, né, também os curdos da Turquia rapidamente, certo? Então concluo minha aula de hoje, a primeira aula, trabalhando com o Oriente Médio, abordando aqui os peshmergas, né? Os peshmergas seriam soldados curdos que atuaram contra o Estado Islâmico. E dentre esses soldados curdos, o destaque, no caso, é para as mulheres. Então é um dos poucos povos da região, né, junto com Israel, por exemplo, que vão ter, né, destacamento feminino dentro do exército. Então são as bravas guerreiras do Kurdistão. Tá certo, galera? É isso. Essa é a primeira aula a respeito de Oriente Médio. A próxima aula nós vamos falar, né, dos árabes e dos judeus, dos hebreus / judeus, ok? Então, abração, até mais.